Notícias da Igreja Católica. Quinta-feira, 26 de outubro de 2023, hoje é dia de Santo Evaristo, quinto Papa da Igreja Católica. Durante catequese, Papa afirma: é preciso pregar o Evangelho com coragem e liberdade. Reportagem de Túlio Fonseca, do Vatican News. O Papa Francisco, na manhã nublada desta quarta-feira, 25 de outubro, deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre o zelo apostólico. O Pontífice abordou em sua reflexão o testemunho de dois irmãos muito famosos no Oriente Cristão, a ponto de serem chamados de apóstolos dos eslavos, os santos Cirilo e Metódio. Nascidos na Grécia no século IX, em uma família aristocrática, renunciaram à carreira política para se dedicarem à vida monástica. Os irmãos foram enviados como missionários à Grande Morávia, que na época incluía vários povos, em parte já evangelizados, mas entre os quais ainda sobreviviam muitos costumes e tradições pagãs. O príncipe da época solicitou um mestre que explicasse a fé cristã na língua deles. O primeiro empenho de Cirilo e Metódio foi estudar profundamente a cultura daqueles povos, afirmou Francisco, e para anunciar o Evangelho e rezar com aquele povo foi preciso um instrumento próprio, adequado e específico, resultando na criação do alfabeto glagolítico. Nesta língua, Cirilo traduziu a Bíblia e textos litúrgicos. A partir desse auto, as pessoas sentiram que aquela fé cristã já não era mais estrangeira, mas tornou-se a sua fé, falada na língua materna. Pensem, dois monges gregos que dão um alfabeto aos eslavos. Foi essa abertura de coração que enraizou o evangelho entre eles. Naquela época, alguns latinos de mente fechada, destacou o Papa, diziam que Deus só poderia ser louvado nas três línguas escritas na cruz, hebraico, grego e latim. Mas Cirilo respondeu com força: Deus quer que cada povo o louve na própria língua. Juntamente com seu irmão Metódio, recorreram ao Papa, que aprovou seus textos litúrgicos em língua eslava, os colocou sobre o altar da igreja de Santa Maria Maior e cantou com eles os louvores do Senhor segundo esses livros. Francisco recordou que São João Paulo II, ao contemplar o testemunho desses dois evangelizadores, os escolheu como copatronos da Europa e escreveu a encíclica Slavorum Apostoli, na qual destacou três aspectos importantes. O primeiro ponto, ressaltou o Papa, é o da unidade. Naquela época, gregos, o Papa e eslavos viviam uma cristandade indivisa na Europa, que colaborava para evangelizar. Um segundo aspecto importante é o da inculturação, continuou Francisco. A evangelização da cultura e a inculturação mostram que esses pontos estão intimamente ligados. Não se pode pregar um evangelho de modo abstrato, destilado. O evangelho deve ser inculturado e também é uma expressão da cultura. O último aspecto, sublinhou Francisco, é o da liberdade. Na pregação precisamos de liberdade, mas a liberdade sempre quer coragem. Uma pessoa é livre quanto mais corajosa for, sem deixar-se acorrentar por tantas coisas que lhe tiram a liberdade. Irmãos e irmãs, peçamos aos santos Cirilo e Metódio, apóstolos dos eslavos, para que sejamos instrumentos da liberdade na caridade, na vida do nosso próximo. Sejamos criativos, persistentes e humildes através da oração e do serviço, concluiu o Papa Francisco. Notícias da Igreja Católica. A sala de imprensa da Santa Sé divulgou ontem a carta ao povo de Deus, aprovada pelos participantes do Sínodo da Sinodalidade, que terminará no domingo, dia 29, no Vaticano. A carta da 11ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos ao Povo de Deus foi redigida pela comissão encarregada de preparar o relatório síntese do Sínodo, documento que será votado e publicado no sábado. Segundo o presidente da Comissão de Informação do Sínodo, Paolo Ruffini, a carta ao povo de Deus pretende contar aos fiéis católicos e àquelas pessoas que ainda não foram alcançadas ou envolvidas no processo sinodal a experiência que viveram os irmãos e irmãs membros do Sínodo, bem como os bispos e não bispos. Notícias da Igreja Católica. O padre Marco Rupnik, ex-jesuíta e artista de mosaicos acusado de graves abusos contra mulheres, foi aceito para o ministério sacerdotal na diocese de Koper, na Eslovênia. Em declaração ontem à CNA, agência em inglês do grupo IWTN, a diocese de Koper confirmou relatos anteriores da mídia italiana e alemã de que Rupnik estava agora
incardinado lá. O comunicado afirma que Rupnik foi recebido na diocese no final de agosto. O bispo local aceitou o pedido de Rupnik para ser recebido na diocese com base no decreto sobre a demissão de Rupnik da ordem jesuíta e com base no fato de nenhuma sentença judicial ter sido proferida contra Rupnik, segundo uma tradução para o inglês da declaração escrita em esloveno publicada pelo vigário-geral da diocese, Slavko Rebek. Rebek citou o artigo 11.1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que diz: toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas. Até que Rupnik seja condenado à sentença mencionada, ele goza de todos os direitos e deveres dos padres diocesanos, diz o comunicado. A diocese de Koper abrange o lado ocidental da Eslovênia e tem mais de 266 mil habitantes. Rupnik nasceu na pequena cidade eslovena de Zadlog, que faz parte da diocese de Koper. Rupnik foi demitido dos jesuítas em 9 de junho por não obedecer às instruções dos seus superiores, incluindo restrições ao seu ministério impostas por recomendação dos investigadores. Notícias da Igreja Católica. O bispo de Tabasco, no México, Dom Gerardo de Jesus Rojas Lopes, exortou os pais a celebrarem o Dia de Todos os Santos, 1º de novembro, em vez de vestirem seus filhos com imagens de morte ou dor para o Halloween. Em coletiva de imprensa, no domingo, 22 de outubro, o bispo mexicano disse que, diante de um ambiente tenso e difícil, como o vivido no país devido à violência, colocar nos pequenos uma imagem de morte, uma imagem de dor, não é bom. Em vez do Halloween, Dom Rojas Lopes propôs celebrar o Dia de Todos os Santos, que a Igreja Católica comemora todo dia 1º de novembro. Esta celebração destaca o triunfo e a glória eterna daqueles que seguem de perto a Cristo e cooperam com a sua graça. É por isso que a Igreja, nas catequeses, nos nossos grupos, celebra sempre o Dia de Todos os Santos e os veste as crianças de santos, disse Dom Lopes. Ele disse que esta opção é mais eficaz e mais produtiva do que a celebração do Halloween, pois inspira as crianças a fazer sempre o bem, sobretudo porque prevalece a cultura da vida e não a da morte. Nos últimos anos, surgiram contrapropostas às festas de Halloween, como a celebração do Holy Wings, festa católica que incentiva as pessoas, especialmente as crianças, a se vestirem como santos católicos na véspera do Dia de Todos os Santos. Notícias da Igreja Católica. Uma das amigas mais próximas do Papa São João Paulo II, Wanda Poltavska, morreu no dia 24 de outubro com quase 102 anos. Durante anos, ela foi membro e consultora dos dicastérios da Santa Sé ligados à defesa da vida e da família. Nascida na Polônia em novembro de 1921, Wanda Wojtasik, seu nome de solteira, testemunhou a ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial, tal como Karol Wojtyła, o futuro São João Paulo II. Naqueles anos, Wanda fazia parte da resistência polonesa e frequentava círculos estudantis católicos. Em 2009, a cientista polonesa tornou públicas as cartas que recebeu durante anos de João Paulo II e que fazem parte da biografia Karol e Wanda, assinada pelo então vaticanista Giacomo Galeazzi, que trabalhava para o jornal La Stampa. Em 2010, Wanda publicou o livro Diário de uma Amizade, a família de Poltavski e Karol Wojtyła, no qual relata o início dessa estreita relação, bem como o papel do santo polonês como guia espiritual e grande amigo, o que fez com que entre eles se chamassem de irmão e irmã. Notícias da Igreja Católica. Os delegados do Sínodo da Sinodalidade em Roma este mês estão participando de algo chamado Conversação no Espírito, um método de discernimento comunitário baseado na oração e na escuta. A escuta sinodal tem em vista o discernimento. Escutamo-nos uns aos outros, a nossa tradição de fé e os sinais dos tempos, de modo a discernir o que Deus está a dizer a todos nós, diz um manual oficial para a primeira fase diocesana do processo sinodal de anos, que começou em 2021 e terminará em outubro de 2024. O padre Anthony Lusvardi, jesuíta e professor de teologia sacramental na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, disse que o discernimento comunitário foi desenvolvido pela primeira vez há várias décadas pelos jesuítas no Canadá, razão pela qual ele o chama de modelo canadense. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.